Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos, nos guardando em luz e paz, nos dando as forças necessárias para a gente fazer a nossa reflexão do livro O Espírito de Verdade, ou da Verdade. Francisco Cândido Xavier, autores diversos. Hoje nós teremos o texto 71, Esperando por Ti. É um texto intitulado pela nossa benfeitora espiritual Meimei, um texto produzido pela Meimei, Esperando por Ti, que vai nos remeter ao capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. Faremos uma leitura, uma pequena reflexão, e depois a segunda leitura e outra pequena reflexão. É só para mantermos-nos conectados com os estudos que viemos fazendo nos últimos anos. Se alguém bater na tua face direita, apresentai-lhes também a outra. Aprendestes o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queira fazer. E se alguém vos bater na face direita, lhes apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhes entregueis um manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Isto é uma fala de Jesus que está gravado no Sermão do Monte, por Mateus, no capítulo 6, versículo 38 a 42. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Geralmente nós imaginamos que seja uma agressão física em uma de nossas faces. Conter um impulso de violência não é fácil. Eu tive uma experiência prática esse final de semana. 2 irmãs brincando com um pedaço de madeira como se fosse um cabo de guerra. Uma menina tinha 13 anos e a outra tinha 7. Corrigindo. Uma menina tem 13 anos e a outra menina 7. As duas querendo a madeira para brincar. A mais velha, né, queria para fazer algo demonstrativo e a mais nova queria para poder também brincar com aquela madeira. E as duas, então, fazendo assim, a mais velha soltou a madeira e a criança de 7 anos caiu. Ela caiu e ela se encheu de cólera ou de raiva ou naquele impulso violento que nos acometem nesses momentos, e ela levantou e olhou com aqueles olhos bem grandes, verdes e lindos, né? E ameaçou a bater na irmã mais velha, mas ela olhou assim e se conteve. Ela não levou a agressão à frente. Eu estava com as duas, o pai e a mãe, que não interviram naquele fato, porque foi muito rápido. E a garotinha, então, respirou e não levou a agressão para frente. Mas ela teve um arroubo, ela teve um impulso, um instinto de revidar com uma madeirada, ou com uma paulada, ou com uma machadada, ou com uma espadada, ou com algo que tivesse lembrando as suas existências anteriores. Talvez de guerreira, de pessoa forte, nutrida na violência que o mundo exigia para a autoproteção e manutenção da própria vida do nosso passado distante. E eu, assim, fiquei examinando como ela teve controle, mesmo tendo aquele ímpeto de agredir.
É o que Jesus coloca para a gente. Quando alguém te agredir numa face, apresente a outra. Não deixe que esses impulsos de violência lhe tome conta da sua razão e, como Emmanuel disse, faça um eclipse total. Emmanuel vai usar o termo eclipse total da razão. Quando isso acontece, a gente só vai ter noção das consequências dos nossos atos passados. Eu fiquei muito admirado com a atitude da menina, porque ela conseguiu se controlar. E olha que ela só olhou para a irmã. Ela mirou a irmã. Não percebeu nem o pai, nem a mãe, nem eu que estava do lado. E ela, então, voltou a brincar como se nada tivesse acontecido. Por isso é que Jesus disse, deixai bem a mim as criancinhas, não as impeçais. As crianças têm uma pureza que o adulto não tem. Provavelmente, se fosse dois adultos brigando e um tivesse se acometido desse processo de fúria momentânea, né, de cólera, de raiva, ele agredia o outro. E talvez com muita violência. E Jesus está nos recomendando justamente o contrário. Não ofereça a face da violência, ofereça a face da paz. Não ofereça a face do egoísmo, mas ofereça a face do altruísmo. Não ofereça a face do desamor, mas a face do amor, da paz em vez da guerra, e assim por diante. Aquele que nos pleitear a capa, ofereçamos a túnica. Vamos dar aquilo que é supérfluo na nossa vida, porque o que interessa é o que vamos conduzir no coração e na nossa mente. Refletindo inicialmente, vamos passar para o item 8, que é o item base da nossa reflexão. E Kardec vai falar da seguinte forma, essa pequena introdução do Evangelho de Jesus. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, atitude da menina, o arroubo e a tentativa da agressão, mas a contenção, porque ela é uma garota, menina de 7 anos de idade, que frequenta evangelização infantil praticamente desde 2, 3 anos, 4 anos. Ela é muito inteligente, conversa como se fosse adulta, com todas as suas características de crianças na hora de brincar, de buscar, né, fazer suas coisas e tudo mais. Porém, é um grande ensinamento para nós, né? Ponto de honra. E o ponto de honra que o mundo nos convida a honrar é o da vingança, o da revolta, o do revide, o da força. Esse é o ponto de honra. Quando alguém nos agride, nós queremos defender a nossa honra agredindo. E o cemitério está cheio de agressores e vítimas de agressores, provocadores, duelo, né? Produzem essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa, o que é tido como justiça por aqueles cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. O mundo até hoje nos guiou, né, a caminhar defendendo a matéria, nosso corpo, nossas coisas, né, a nossa honra, a nossa ética. Na realidade, isso tudo é orgulho, vaidade, prepotência, arrogância. Essas são as questões e características que vão permear esse comportamento nosso. Um comportamento duro, difícil. Vamos ver aqui. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Olho por olho, dente por dente. Nada mais do que isso, até o exato momento. Isto era uma prática
existencial na época de Moisés, pós-Moisés, e até bem pouco tempo, e quiçá até o nosso tempo. A gente conhece a sociedade em que vivemos, o mundo em que estamos vivendo, apesar de termos 2000 anos do Evangelho de Jesus, apesar de termos 160 anos da doutrina dos Espíritos projetando luz na nossa consciência. Veio Cristo e disse: retribua o mal com o bem. Se a face que foi ofendida foi a do mal, a outra face é a do bem. Vamos retribuir o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queira fazer. Não vamos resistir e nem revidar o mal que nos queiram fazer. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhes a outra. A outra face, a outra dimensão daquela situação que veio até nós, né? Guerra, paz, amor e ódio, né? Gritaria, silêncio. É tão difícil a gente fazer silêncio nos momentos de exaltação dos ânimos, né? Principalmente no lar, no trânsito, no trabalho profissional e muitas outras situações. É tão difícil conter um impulso, aquela explosão de cólera, aquela juba de fogo que sobe, como diz André Luiz. Apresentar-lhes a outra face. Ao orgulhoso, esse ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende, porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, do olho por olho, dente por dente, tão pouco quanto o outro que manda se arranque um olho quando for causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repreensão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Não é isso, não é deixar o campo aberto para o mal, não. É não agir conforme como a forma agida pelo outro. Não agir conforme. Se o outro me trouxe o mal, ofereço o bem. Se ele gritou, eu me cale. Se ele me ofendeu, eu ore por ele. Mas a minha condição deve ser aquele que serve o Cristo. É de conter a espada no momento de revidar uma agressão. Isto que me deixou muito admirado na atitude da garotinha. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. A lei, né, de conservação nos faz preservar ao máximo a nossa vida. Porém, não nos requer mais em 2020 agir com violência como os violentos. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda defesa, mas condenar a vingança. Jesus não condenou as defesas, a nossa segurança, mas sim a vingança. A vingança é um estado de violência que parte daquele que foi agredido por uma situação ou outra, ou que se julga. Aí ele vai querer dar o troco na mesma moeda. E Jesus fala, oferece a outra face, a outra parte da moeda, a contrapartida pelo bem e não pelo mal. A maior vingança que um homem de bem pode oferecer ao seu ofensor é o perdão. E, quiçá, com muita
disciplina e boa vontade, ou com já entendimento das leis divinas, o não se magoar, por mais que o outro me ofenda. E Jesus deu um exemplo claro para a gente naquele julgamento, no processo de crucificação e de morte. Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Dizendo que a outra face, dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja abatido numa. Disse sob outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, e que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhes abater o orgulho. Que maior glória lhes advém de ser ofendido de que ofender, abater o nosso orgulho. Às vezes situações vão chegar até nós, talvez agressivas, ofensivas, né? Mas com um princípio cristão, abater o nosso orgulho, se a gente conseguir dominar o nosso impulso de devolver com a mesma força. De suportar pacientemente uma injúria e de não praticar alguma. Que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação do orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem repetir-nos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da vida terrestre. Essa leitura final, né, nos remete à oportunidade que nós temos de praticar verdadeiramente o Evangelho de Jesus, de praticar verdadeiramente as lições que a doutrina dos Espíritos nos traz, de praticar verdadeiramente os nossos compromissos éticos, morais e espirituais com o Cristo, de perceber nessas situações difíceis, complexas, tensas, né, de uma situação bem agitada, bem excitada pela violência, pela ignorância, da gente exercitar a nossa paciência e abater o nosso orgulho, aprender a calar, aprender a sorrir sem humilhar, aprender a perdoar, praticando o ato, né? Vivenciando, é você conter a espada ou o bastão na hora da agressão e falar assim: nossa, eu já conheço Jesus. Eu não preciso mais desse expediente. Eu já conheço Jesus. E olha que as criancinhas nos ensinam cada lição. Elas sabem interiormente traduzir no seu comportamento aparentemente ingênuo, por falta de maturidade, né? Mas hoje o corpo já não está sendo tão obstáculo aos espíritos que estão reencarnando. E Kardec vai falar para a gente que a geração nova vai se caracterizar por uma inteligência precoce, por um senso moral, ético e espiritual avançado. E essas crianças, então, vão nos ensinar como está nos ensinando, como a garotinha de 7 anos, que não vai sair da minha cabeça tão cedo, o ato de contenção da violência. Nós ainda temos momentos de não contenção da violência. Nós deixamos extravasar, falamos, xingamos, pensamos, desejamos mal, tudo aquilo que vai na mesma face ou na mesma moeda. Mas Jesus fala assim: meus irmãos, amem uns aos outros. O mal não compensa, porque ele mancha a tua alma, azeda a tua
personalidade e lhe torna carrancudo. Aceite o convite do Cristo e viva em paz. Faça sempre o teu melhor. Porque Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, está esperando por ti. Esperando por ti. Nós estamos esperando por ti. Meimei, vem traduzir essa confiança que Deus deposita em nós. Meimei vem traduzir esse evangelho de Jesus de maneira clara, poética, simples, mas atraente para as coisas do alto, as coisas superiores. Antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. Antes que a palavra saia carregada de um sentimento, de uma emoção e de uma racionalidade talvez obliterada por um eclipse total da razão. Contenha nas barreiras da boca e pensa na bondade de Deus. Antes de devolver a paulada, contenha-te e pensa na bondade de Deus. Como Joana de Ângeles nos diz, uma palavra lançada, um tiro dado, uma flecha solta no ar, não tem volta. Saiu, foi. Aí depois é só consequências. E Meimei, com aquela perspicácia de um espírito sensibilizado no amor, vem nos convidar a refletir no Evangelho de Jesus, né, naquela parte que nós estudamos mais cedo, antes de revidar com palavras agressivas, contenha-te, ofereça outra face. Não devolva o mal pelo mal, devolva o bem pelo mal que recebeste. Domine os teus impulsos, acerene a tua alma. A natureza é colo de mãe expectante. A vida é um colo de mãe expectante. Aquele colo carinhoso, cheio de amor. Vamos tentar nos imaginar no colo da nossa mãe, na mais tenra idade, nos alimentando daquele leite, o mais puro, que traz todos os nutrientes que um bebezinho possa receber. Né? Vamos pensar na nossa mãe amorosa, carinhosa, no nosso pai amoroso, carinhoso. Eu sei que tem muitas pessoas que não tiveram uma mãe, tiveram só o pai. Tem outras que não tiveram nem mãe nem pai, mas tem os tios, as tias, e tem outras pessoas, né, que vão fazer esse papel de maternagem. Então, vamos pensar. A assembleia, não, assemelha-se à luz celeste ao olhar do próprio amor, que te segue às ocultas, e o ar que respira é assim como o sopro de ternura que alguém a estender-lhes alimento invisível. Vamos nos assemelhar à luz celeste, ao olhar do próprio amor, a luz celeste e o olhar do próprio amor. Um amor que nos segue às ocultas. Podemos pensar que esse olhar celeste, esse amor que nos segue às ocultas, é a própria representação de Deus. Essas ocultas está mais conjugado com a nossa dificuldade ainda de perceber essa presença divina na nossa vida. Ao nosso lado, nos abraçando como a mãe natureza, nos dando colo que nós necessitamos, né? É o ar que respiramos. E assim como o sopro da ternura de alguém,
a estender alimento do invisível. Deus nos alimenta. Deus é o ar, é a luz, é o amor. Né? Deus está presente em nossas vidas. Nesse momento, né, que nós estamos vivendo um ciclo, ou o fim de um ciclo, que vai se estender por mais um tempinho ainda, onde as coisas estão sendo reviradas, né, reestruturadas, reorganizadas, é Deus com as suas leis nos abraçando, nos convidando a olhar com sabedoria, a olhar com amor para a vida. Perceber que essa dinâmica de transformação é uma bênção e não uma maldição. Deus está nos acolhendo com todo carinho, com todo respeito e com todo amor. Vamos pensar na bondade de Deus e não digamos palavras que desencorajam ou amaldiçoem. Vamos pensar na bondade divina, na bondade de Deus, na bondade do Cristo, dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, nos benfeitores que nos transmitem as lições divinas. E não vamos deixar, né, sair palavras que desencorajem a vida de alguém. Se da nossa boca sair algo, que saia algo que leve para frente, para a esperança, para a luz, para a paz, para o amor, para o crescimento, para a agregação de valores. Tudo serve em silêncio, esperando por nós. As leis divinas servem em silêncio, esperando por nós. A espiritualidade amiga e maior servem em silêncio, esperando por nós. Porque Deus está esperando por ti, por mim e por todos da humanidade. E saibamos abrir a via pública aos nossos pés, a afeição de amistosos convites. A água pura está pronta a matar-nos a sede. O livro nobre aguarda o toque de nossas mãos para consolar-nos. E o fruto pendente da árvore roga humilde que o recolhas. A água pura está pronta a matar a nossa sede. Os livros nobres e dignos, principalmente da codificação kardeciana, dos evangelhos de Jesus e aqueles outros em todos os campos dos saberes, que são dignos, que vão agregar valores, nobreza e caráter, estão à nossa disposição. Como, né, a fruta está nos rogando que seja colhida para que ela possa matar a nossa fome como a água matar a nossa sede. E o que estamos esperando? O que estamos esperando? Calemos onde não possamos auxiliar. Se eu não for útil, que eu me silicie e faça uma prece. Não vamos extravasar a agressão, a inimizade, o descontrole, o desconforto. Saibamos calar, silenciar, inclusivamente o coração, e sair daquela vibração conflituosa e se conectar a Deus, a Jesus e aos bons espíritos, às boas energias. Deixa que tua alma se enterneça, ajudando nas construções do bem eterno, que tudo nos dá sem nada exigir. Tudo nos dá sem nada exigir. O bem eterno é o suprimento divino e Deus é o provedor da vida e Ele vai nos dar aquilo que precisamos no momento certo. E compreenderás, então, que Deus te oferece a vida por divina sinfonia. E que essa divina sinfonia pede que lhes dê também a tua nota, a tua participação.
quando tudo isso acontecer, nós vamos compreender que Deus nos oferece a vida por divina sinfonia. Vamos pensar a vida numa divina sinfonia, numa harmonia perfeita. E essa sinfonia e essa harmonia perfeita espera pela nossa nota, pela nossa contribuição, pela nossa participação. Meimei, o Espírito de verdade. É uma reflexão simples, singela, mas que vai ao âmago do nosso ser, principalmente nos tempos que correm. Qual é a nossa contribuição na Divina Sinfonia e como nós nos encontramos interiormente, a nossa harmonia, a nossa emoção, o nosso temperamento nesses momentos de crise, de conflitos, de tensão, principalmente em relação ao outro. Eu vi uma cena de um hospital, eu não sei se foi preparada, mas eu creio que não. Em uns corredores de um hospital que estava com uma população lá, lotação máxima, né? Um paciente que estava passando pelo corredor agrediu uma pessoa que estava deitado numa cama. Com certeza ele foi colocado na cama. E esse paciente, uma pessoa mais forte, né, do que o outro, talvez até com um pouco mais de saúde, já que era um corredor de hospital, né, deu-lhe um tapa bem dado no seu rosto. E quem filmou, o barulho até estalou, né? Aquela pessoa tomou um susto e deu para escutar: sai da minha cama. E falou um palavrão com ele. E praticamente quase o arrancou ali e o colocou para fora da cama e, né, fez um movimento de se apossar da cama, mas aí o vídeo paralisou. Se não paralisou, foi eu que desliguei para não passar raiva, porque nesses momentos a gente sente raiva, coisa que é normal. Porém, a gente se controla, se acalma, se coloca naquela situação. E é isso. Os momentos de conflito são esses, que podem acontecer num corredor de hospital superlotado, numa praça pública, no nosso próprio lar, com os nossos familiares, né, e outras questões, aí os agregados, né, na via pública, na academia, no restaurante, num hotel, num campo de futebol, num teatro, em todos os locais da vida humana. As situações vão ocorrendo, né? E Joana não, Meimei vai nos convidar a fazer parte da sinfonia divina. E o Cristo nos convidando a não revidar o mal com o mal, mas revidar o mal com o bem. E o texto é: esperando por ti. Deus espera por nós, na compreensão da ignorância e da dureza de coração do outro. Mas e nós? Ainda agimos com essa dureza, com essa ignorância, com essa violência? Para a gente refletir, para a gente pensar, o texto vem fazer isso. O nosso estado íntimo é de guerra ou de paz? É de treva ou de luz? É de amor ou de ódio? E assim por diante. Nosso estado íntimo. Nosso estado íntimo vai fazer com que nós hajamos na vida em relação ao outro. E aquilo que está intimamente mais fortalecido vai ser aquele que vai dar suporte para o nosso comportamento. E às vezes os nossos comportamentos se pautam nas nossas inferioridades. Às vezes os nossos comportamentos se pautam nas nossas qualidades e virtudes. Inferioridades, qualidades e virtudes são dinâmica do espírito em evolução. Estamos em evolução, mas Kardec nos fala que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele empreende
para dominar as suas más inclinações. Volto na garotinha de 7 anos. Vamos brincar? E foi brincar com a irmã. Muito lindo esse fato que eu presenciei com os meus olhinhos que há de ver. Muito lindo esse fato. Agradeço a todos, já ia desligar sem agradecer, rogando a Jesus que nos abençoe, nos guarde, eu estou até com vergonha, que Deus nos dê as forças necessárias para que a gente possa dominar as nossas más inclinações e que a paz divina abençoe todos os lares e todos os corações em Cristo Jesus. Muita paz a todos.